Talvez esta mensagem tenha chegado até você no exato momento em que o seu coração estava pedindo proteção, paz e direção. Antes de qualquer palavra, respire fundo e entenda: a sua casa não é apenas um endereço, é o lugar onde histórias são construídas, lágrimas são enxugadas, refeições são partilhadas e batalhas silenciosas são vencidas. Por isso, hoje nós vamos levantar uma oração forte, pedindo ao Senhor que guarde cada porta, cada janela, cada quarto, cada canto, cada pessoa que entra e sai, e principalmente, cada coração que mora debaixo desse teto. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Deus guarda minha casa e minha família. Ao fazer isso, você declara publicamente a sua fé e entra nesta oração com a alma aberta, crendo que o Deus que protegeu famílias no passado continua protegendo famílias hoje com poder, cuidado e misericórdia. Que a nossa casa respire paz, que nenhum medo seja maior que a nossa fé. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade, fé e reverência, pedindo que o Teu olhar esteja sobre a minha casa. Guarda, Senhor, a minha família de todo mal visível e invisível. Guarda-nos das palavras ruins, das invejas escondidas, das visitas com intenções erradas, das brigas que tentam nascer sem motivo, das preocupações que roubam a paz e dos perigos que chegam sem aviso. Que a minha casa seja cercada por Tua luz, coberta por Tua mão e protegida por Teu amor. Que nenhuma força contrária encontre espaço dentro do nosso lar. Onde houver medo, coloca confiança. Onde houver cansaço, coloca descanso. Onde houver confusão, coloca clareza. Onde houver tristeza, derrama consolo. Que a Tua presença seja sentida no silêncio da madrugada, no movimento do dia e no descanso da noite. Que nossa família sinta que há um abrigo preparado pelo Senhor. Que a fé se levante em nós, que a bênção alcance todos os quartos. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Pai amado, eu te peço que visites agora cada ambiente da minha casa. Entra na sala onde conversamos, recebemos pessoas e dividimos momentos. Entra nos quartos onde descansamos, choramos em silêncio e renovamos as forças. Entra na cozinha, onde o alimento é preparado e onde muitas vezes a família se reúne. Entra nos corredores, nos cantos, nos espaços pequenos e nos lugares esquecidos. Que nada fique fora do Teu alcance, porque tudo pertence a Ti. Eu não quero uma casa bonita por fora e vazia por dentro. Eu quero um lar cheio de paz, respeito, união e presença divina. Que toda atmosfera pesada seja dissipada. Que todo pensamento de divisão seja repreendido. Que toda palavra lançada contra nós perca força. Que a minha casa seja conhecida no mundo espiritual como território guardado pelo Deus vivo. Que cada lembrança difícil seja coberta por misericórdia. E que cada canto receba uma nova atmosfera de esperança, fé e descanso. Que assim seja. Que nenhum medo seja maior que a nossa fé. Senhor,
Guarda minha família nas pequenas e nas grandes coisas. Guarda quem sai cedo para trabalhar, quem enfrenta a rua, o trânsito, o cansaço e as responsabilidades. Guarda quem fica em casa, cuidando dos detalhes que quase ninguém vê, mas que sustentam o lar. Guarda as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Guarda nossos passos, nossas escolhas, nossas conversas e até os pensamentos que carregamos. Não permita que a impaciência nos domine, que o orgulho nos afaste, que a falta de perdão abra feridas maiores ou que a rotina nos faça esquecer o valor de quem está ao nosso lado. Ensina-nos a falar com mansidão, a ouvir com amor e a reconhecer quando precisamos pedir perdão. Que a nossa casa não seja governada pelo grito, pela frieza ou pela distância, mas pela tua paz, pela tua sabedoria e pela tua presença. Aproxima os corações que se afastaram dentro da mesma casa. Ensina-nos a valorizar a presença uns dos outros enquanto temos tempo. Amém. Amém. Que a nossa casa respire paz. Hoje eu declaro, pela fé, que a minha casa está nas mãos de Deus. Nenhuma notícia ruim terá a última palavra. Nenhuma ameaça será maior do que o cuidado do Senhor. Nenhuma tempestade será mais forte do que a presença daquele que acalma ventos e sustenta famílias. Senhor, coloca anjos ao redor do nosso lar. Guarda nossas entradas e saídas. Ilumina nossas decisões e livra-nos de acidentes, perdas, armadilhas e caminhos perigosos. Que cada pessoa da minha família seja lembrada por ti neste instante. Toque em quem está preocupado, fortalece quem está fraco, consola quem está triste e desperta quem se afastou da fé. Que esta oração suba como perfume diante do teu altar e desça sobre nós como proteção, livramento, cura, união e paz. Já deixa o seu like. Quando o povo de Israel estava prestes a atravessar uma noite decisiva, cada família foi orientada a permanecer dentro de casa, em obediência, fé e dependência. Aquela casa marcada pela confiança em Deus se tornou lugar de proteção. Hoje, nós não vivemos presos ao medo, mas aprendemos que uma família que se volta ao Senhor encontra cobertura, direção e livramento. Por isso eu peço: marca minha casa com a tua presença, que a porta do meu lar seja sinal de paz e não de perturbação. Que quem entrar sinta respeito, descanso e temor de Deus. Que quem sair leve bênção, direção e proteção. Que nenhum espírito de contenda tenha liberdade aqui. Que nenhuma palavra de maldição permaneça sobre nós. Que toda influência contrária seja quebrada pelo poder do nome do Senhor. Assim como houve livramento naquela noite, que hoje haja livramento sobre nós, sobre nossos filhos e sobre todos que amamos. Que a fé se levante em nós, que a bênção alcance todos os quartos. Pai, eu entrego a Ti os conflitos que aparecem dentro de casa. Às vezes,
Não é uma grande guerra que destrói uma família, mas pequenas palavras duras repetidas todos os dias. Às vezes, não é uma grande tragédia que apaga a alegria de um lar, mas o acúmulo de silêncios, mágoas e cobranças. Por isso, eu te peço que cures aquilo que nós não conseguimos resolver sozinhos. Entra nas conversas difíceis, toca no coração de quem guarda ressentimento, amolece a alma de quem se fechou. Dá sabedoria para quem precisa falar e humildade para quem precisa ouvir. Que a minha casa seja liberta da acusação, da comparação, da frieza e da falta de paciência. Que o amor não seja apenas uma palavra bonita, mas uma prática diária. Remove a raiz da mágoa antes que ela cresça e ensina-nos a trocar acusações por diálogo, oração e reconstrução. Que a paz seja maior que a irritação e que o perdão chegue antes que a ferida aumente. Amém. Que Deus seja o centro de tudo, que nem o medo seja maior que a nossa fé. Senhor, guarda minha casa também das preocupações financeiras que tiram a paz de tantas famílias. Muitas vezes a mesa está posta, mas a mente está cheia de contas, dúvidas e medo do amanhã. Eu te peço provisão, sabedoria e equilíbrio. Abre portas honestas de trabalho. Ensina-nos a administrar com responsabilidade aquilo que chega às nossas mãos. Livra-nos do desespero, das dívidas sem controle, das decisões impulsivas e de toda vergonha que tenta entrar pela falta de recursos. Que nunca falte o pão necessário, a dignidade, a esperança e a confiança em Ti. Que a nossa família não seja guiada pela ansiedade, mas pela fé. Que cada necessidade seja apresentada diante do Senhor e que cada resposta venha no tempo certo. Que o trabalho seja abençoado, que as portas certas se abram e que a nossa mesa seja sustentada pela Tua bondade. Que cada pagamento, compra e escolha sejam feitos com prudência, honestidade e paz. Que a nossa casa respire paz. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Meu Deus, guarda a saúde da minha família. Protege nosso corpo, nossa mente, nossas emoções. Visita quem está doente, quem sente dores, quem dorme preocupado, quem acorda cansado, quem disfarça sofrimento para não preocupar os outros. Que a Tua mão alcance cada um de nós com força, ânimo e cuidado. Livra-nos de enfermidades, acidentes e diagnósticos que roubam a tranquilidade. Dá discernimento para buscarmos ajuda quando necessário, e fé para não nos desesperarmos diante de nenhuma situação. Que a nossa casa seja um ambiente de recuperação, descanso e esperança. Que palavras de vida sejam ditas aqui, que gestos de carinho sejam restaurados aqui. Que o Senhor renove nossas forças todos os dias. Que nem o medo sobre a saúde roube a nossa fé. E que cada cuidado necessário seja conduzido com serenidade e sabedoria. Que cada tratamento, consulta, remédio, descanso seja usado como instrumento de cuidado. Que o cuidado de Deus esteja sobre nós. Que a paz do Senhor permaneça
sobre este lar. Eu declaro que a minha família não será destruída por aquilo que vem de fora, nem por aquilo que tenta crescer por dentro. O Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é a nossa muralha, o Senhor é a nossa defesa. Se houver portas emocionais abertas, fecha, Senhor. Se houver brechas espirituais, restaura. Se houver influências ruins, remove. Se houver pessoas tentando semear confusão, revela e afasta com paz. Se houver desânimo, sopra a vida. Se houver frieza espiritual, acende novamente a chama da fé. Nós não queremos. Senhor, eu me lembro da casa de Obed-Edom, que recebeu a arca da tua presença e viu a bênção alcançar sua família. Isso nos ensina que quando a presença de Deus encontra lugar em uma casa, algo muda na atmosfera, nas decisões, nas relações e até na forma como enfrentamos os problemas. Por isso, eu te peço, fique em nossa casa. Não queremos apenas receber uma visita rápida da tua paz. Queremos que a tua presença permaneça, que a nossa rotina seja visitada pelo céu, que nossos horários, planos, conversas e descansos sejam conduzidos pelo teu Espírito. Que a nossa casa não seja apenas um espaço de paredes, mas um altar vivo, onde o Senhor é lembrado, honrado e buscado com sinceridade. Que a tua presença seja mais forte que qualquer problema e mais constante que qualquer visita passageira. Fica conosco, Senhor. Que o nosso lar seja conhecido pela paz, pela oração e pelo amor que nasce do céu. Que nossa família seja guiada por amor e sabedoria. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Pai, guarda nossas palavras dentro de casa. Muitas famílias carregam feridas porque frases impensadas foram lançadas em momentos de raiva. Que a nossa boca não seja instrumento de destruição. Que pais não humilhem filhos, que filhos não desprezem pais. Que casais não transformem diferenças em ataques. Que irmãos não cultivem rivalidade. Coloca vigilância em nossos lábios e ternura em nosso modo de responder. Que antes de qualquer discussão, o teu Espírito nos lembre do valor da paz. Que a nossa casa seja livre de xingamentos, ofensas, gritos, ironias que machucam. Ensina-nos a corrigir sem ferir, discordar sem desprezar, falar a verdade sem perder o amor e pedir perdão sem orgulho. Que cada palavra sem amor seja substituída por respeito. E que a nossa voz aprenda a construir aquilo que antes podia ferir. Que a correção venha com carinho, a conversa venha com calma e o perdão venha com verdade. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Senhor, guarda as crianças e os jovens da minha família. Protege seus olhos daquilo que contamina, seus ouvidos daquilo que confunde, seus passos daquilo que desvia e seus corações daquilo que endurece. Dá sabedoria aos responsáveis para orientar com firmeza e carinho.
Que nenhuma amizade errada, influência perigosa, vício, mentira ou armadilha encontre espaço na vida deles. Que eles cresçam com identidade, propósito e temor de Deus. Que saibam dizer não ao que destrói e sim ao que aproxima da vida. Que a nossa casa seja um lugar seguro para conversar, aprender, errar, corrigir e recomeçar. Que nenhum filho se sinta abandonado dentro do próprio lar. Que nenhum jovem precise procurar fora a atenção que deveria encontrar em casa. Que eles sejam protegidos também no mundo digital, nas conversas, nas escolhas e nos lugares onde os nossos olhos não conseguem ver. Que cada criança e jovem receba direção para escolher a vida, a verdade e o caminho certo. Amém. Que Deus seja o centro de tudo. Guarda também, Senhor, os adultos da família, aqueles que carregam responsabilidades, pressões e preocupações que muitas vezes ninguém percebe. Fortalece quem precisa sustentar a casa, tomar decisões, enfrentar cobranças e continuar sorrindo mesmo cansado. Cura os medos escondidos, alivia os ombros pesados, dá clareza para decisões importantes. Não permite que a busca para o sustento roube a fé, que o excesso de tarefas roube o amor, ou que o cansaço transforme pessoas boas em pessoas frias. Que cada adulto da nossa casa receba sabedoria, equilíbrio emocional e direção. Que o Senhor nos ensine a trabalhar sem perder a alma, a cuidar dos outros sem esquecer de buscar força em Ti. Que ninguém carregue peso sozinho dentro deste lar, e que a família aprenda a apoiar, repartir responsabilidades e acolher com amor. Que os adultos encontrem no Senhor descanso para a alma e coragem para continuar. Que assim seja. Que o cuidado de Deus esteja sobre nós. Que nenhum medo seja maior que a nossa fé. Senhor, há casas que parecem estar de pé por fora, mas por dentro enfrentam batalhas que ninguém vê. Por isso, hoje eu peço que o Senhor trate o invisível. Guarda a nossa casa das pressões espirituais, das setas de inveja, das palavras maldosas, dos olhares carregados de maldade e de toda intenção contrária ao bem da nossa família. Não buscamos viver com medo das pessoas, mas confiamos que a Tua luz revela, protege e livra. Que toda energia pesada seja dissipada. Que toda visita que não vem em paz seja impedida de causar dano. Que toda conversa que tenta destruir nossa união perca força. Que toda mentira caia por terra. Que todo plano escondido contra nós seja desfeito antes de nos alcançar. Que a nossa confiança esteja firmada no Senhor e não na vigilância humana, porque só Deus vê o que está escondido. Que o discernimento espiritual acompanhe nossa família sem gerar medo, apenas confiança. Que a luz de Deus cubra cada canto da nossa casa. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Meu Deus, coloca paz nos nossos pensamentos quando estivermos dentro de casa. Às vezes o corpo está no lar, mas a mente está presa em preocupações, comparações, lembranças dolorosas e medos do futuro. Eu te peço que a nossa casa seja lugar de descanso mental. Que ao atravessarmos a porta, possamos sentir que não estamos sozinhos. Que cada quarto seja coberto por tranquilidade. Que a noite não seja tomada por insônia,
agitação ou pensamentos ruins. Que o sono da nossa família seja protegido, que o despertar seja cheio de ânimo, que a ansiedade não governe este ambiente, que a paz do Senhor seja como um rio silencioso, passando por dentro de cada coração, lavando o medo e trazendo confiança. Que a nossa casa tenha noites tranquilas, pensamentos leves e descanso verdadeiro, pois o Senhor também trabalha enquanto dormimos. Que o silêncio da noite seja coberto por Deus, e que a madrugada não assuste nosso coração. Que a bênção alcance todos os quartos, que o cuidado de Deus esteja sobre nós. Senhor, guarda nossa família das divisões provocadas por orgulho. Muitas vezes, uma casa não precisa de inimigos de fora, porque a dureza de coração já causa distância. Por isso, quebra em nós tudo que impede reconciliação. Remove a necessidade de vencer discussões. Remove o desejo de sempre ter razão. Remove a frieza de quem prefere se calar para punir. Ensina-nos a procurar o outro antes que a distância cresça. Ensina-nos a pedir perdão antes que a mágoa crie raiz. Ensina-nos a reconstruir pontes quando a vida tentar levantar muros. Que o amor seja mais importante do que o orgulho. Que a paz seja mais desejada do que a resposta dura. Que a família seja preservada, que a humildade vença a dureza, que a reconciliação vença o silêncio, e que a ternura volte a circular entre nós. Que a família aprenda a ceder, compreender, recomeçar e proteger o vínculo acima do orgulho. Que a fé se levante em nós, que nenhum medo seja maior que a nossa fé. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Pai, eu entrego ao Senhor todos os nomes da minha família, inclusive aqueles que estão distantes, aqueles que moram longe, aqueles que talvez não falem conosco como antes, aqueles que se afastaram por feridas, escolhas ou circunstâncias. A tua mão alcança onde a nossa não alcança. Guarda quem está perto e quem está longe. Protege nas estradas, no trabalho, nos estudos, nos hospitais, nas viagens, nas ruas e nos lugares onde não podemos acompanhar. Que nenhuma distância impeça a tua proteção, que nenhum silêncio impeça a tua misericórdia, que nenhum erro seja maior que a tua capacidade de restaurar. Traz de volta a união, o respeito, o carinho e a lembrança de que família é presente que precisa ser cuidado. Que o Senhor alcance cada parente no ponto exato da necessidade e transforme em distância em cuidado, lembrança e oração. Que o amor do Senhor atravesse quilômetros, cidades, saudades, histórias interrompidas. Que a nossa casa respire paz, que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Hoje eu coloco uma cerca espiritual ao redor da minha casa pela fé. Não uma cerca feita de medo, mas uma cobertura firmada na confiança no Senhor. Que nossas portas se abram para a bênção e se fechem para o mal. Que
Que nossas janelas recebam luz e não perturbação. Que nossos pensamentos sejam guardados. Que nossas refeições sejam abençoadas. Que nossas conversas sejam protegidas. Que nossas decisões sejam iluminadas. Que nossas entradas e saídas estejam debaixo do cuidado de Deus. E se alguma tempestade tentar se levantar contra nós, que encontre uma família ajoelhada, uma casa firmada na rocha, e um Deus poderoso, guardando tudo aquilo que entregamos em suas. Senhor, eu peço que a minha casa seja um lugar onde a fé não seja esquecida no meio da correria. Que antes das preocupações dominarem o dia, a nossa alma se lembre de buscar o Senhor. Que antes das decisões importantes, a nossa família se lembre de orar. Que antes das palavras duras saírem da boca, o Teu Espírito nos convide ao silêncio e à sabedoria. Que a fé não seja apenas algo falado em momentos difíceis, mas uma presença diária, simples e profunda. Ensina-nos a reconhecer pequenos livramentos, pequenas respostas, pequenos sinais do Teu cuidado. Que a gratidão seja restaurada dentro do nosso lar e que cada amanhecer seja recebido como oportunidade de viver debaixo da Tua proteção. Que nenhum dia comece sem a certeza de que a mão de Deus já chegou antes de nós e preparou livramentos. Que a fé se torne hábito dentro deste lar, simples como respirar e forte como uma raiz profunda. Que assim seja. Que nenhum medo seja maior que a nossa fé. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Pai, abençoa a mesa da minha casa. Que nunca falte o alimento, mas que também não falte comunhão. Que a mesa não seja apenas lugar de comer apressado, mas lugar de encontro, conversa, respeito e alegria. Se em algum momento a escassez bater a porta, levanta a provisão. Se a fartura chegar, ensina-nos a repartir. Se houver preocupação, sustenta-nos com esperança. Que cada refeição seja sinal da Tua bondade. Que cada copo de água, cada pedaço de pão, cada prato simples seja recebido com gratidão. Guarda-nos do desperdício, da reclamação e da ingratidão. Que a nossa casa reconheça que tudo vem de Ti e que mesmo pouco, quando está em Tuas mãos, se torna suficiente. Que a simplicidade da nossa mesa seja cheia de amor, porque uma família unida vale mais que qualquer abundância sem paz. Que a nossa mesa tenha alegria, respeito e conversas que aproximem em vez de afastar. Que a nossa casa respire paz. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Senhor, protege nossa casa contra acidentes, incêndios, roubos, quedas, perdas e qualquer situação que possa trazer dano. Dá-nos atenção, prudência e livramento. Guarda fios, tomadas, portas, chaves, caminhos, objetos e tudo aquilo que faz parte da nossa rotina. Livra-nos de distrações perigosas. Livra-nos de pessoas mal intencionadas. Livra-nos de sustos inesperados. Que o Teu cuidado esteja nos detalhes que vemos e nos detalhes que não vemos. Muitas vezes só descobrimos depois que fomos livrados antes. Por isso, eu
Eu agradeço pelos livramentos que já aconteceram e pelos livramentos que o Senhor continuará realizando, sem que a nossa família sequer perceba. Que o Senhor nos dê atenção para prevenir perigos e discernimento para agir com calma em qualquer situação inesperada. Que os livramentos ocultos sejam muitos e que a nossa família sempre reconheça a Tua mão. Que a nossa casa respire paz, que a luz de Deus cubra cada canto da nossa casa. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Meu Deus, guarda nossa casa também da frieza espiritual. Não permita que a televisão, o celular, as preocupações, as distrações e a pressa ocupem todo o espaço e roubem o lugar da oração. Ensina-nos a separar momentos para falar contigo, ainda que sejam simples. Que a nossa família aprenda a chamar pelo Teu nome nos dias bons e nos dias difíceis. Que a fé não seja apagada por decepções. Que a esperança não seja roubada por atrasos. Que a confiança não dependa apenas do que os nossos olhos veem. Acende novamente o amor pela Tua presença. Que cada pessoa da nossa casa sinta a vontade de se aproximar de Ti, não por obrigação, mas por necessidade e amor. Que a nossa casa volte a ter momentos de oração, ainda que breves, sinceros e cheios de fé no Deus vivo. Que a presença de Deus ocupe o espaço que antes era tomado pela pressa e pela distração. Que a nossa casa respire paz, que a nossa casa respire paz. Que nenhum medo seja maior que a nossa fé. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Eu declaro que a minha casa será lugar de recomeços. Aquilo que foi quebrado pode ser restaurado. Aquilo que esfriou pode voltar a aquecer. Aquilo que se perdeu pode ser reencontrado. Aquilo que parecia impossível pode ser colocado diante do Deus que faz novas todas as coisas. Senhor, visita nossa história familiar. Cura memórias difíceis, traumas, ausências, palavras antigas e dores que ainda parecem em silêncio. Que a nossa família não fique presa ao passado. Que possamos aprender, perdoar, amadurecer e seguir. Que a nossa casa seja testemunho de que Deus ainda transforma ambientes. Restaura vínculos e levanta famílias para viverem uma nova estação de paz. Que o passado não governe o presente e que cada novo dia seja oportunidade de amar melhor e reconstruir com esperança. Que o passado não governe o presente e que cada... Agora, Senhor, eu levanto esta oração como quem fecha as portas da casa em confiança e abre o coração para a Tua vontade. Guarda minha casa e minha família hoje, amanhã e em todos os dias que virão. Guarda quando estivermos alegres e quando estivermos cansados. Guarda quando tudo parecer bem e quando alguma preocupação tentar entrar. Guarda nossas entradas e saídas, nossos planos e decisões, nossos sonhos e necessidades. Que a Tua presença seja o fundamento deste lar. Que nenhuma tempestade destrua o que o Senhor sustenta. Que nenhuma palavra contrária vença a bênção que vem de Ti. Que nenhum mal encontre lugar onde o Teu nome é invocado com fé. Que nenhum dia encontre a nossa família descoberta, pois pedimos que o Senhor seja guarda, escudo e direção constante. Que a paz de Deus cubra o telhado,
as paredes, as portas, as janelas e cada coração. Que a luz de Deus cubra cada canto da nossa casa. Que a paz do Senhor permaneça sobre esse lar. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Senhor, eu entrego cada pessoa da minha família pelo nome, mesmo que eu não diga em voz alta agora. O Senhor conhece cada rosto, cada história, cada dor, cada luta, cada fraqueza e cada necessidade. Visita aquele que precisa de cura, fortalece aquele que precisa de coragem, acalma aquele que precisa de paz, direciona aquele que precisa tomar decisões, traz de volta aquele que se afastou, consola aquele que está triste, protege aquele que está em perigo, liberta aquele que está preso a hábitos que destroem, renova aquele que perdeu a esperança. Que cada membro da nossa família seja alcançado pela tua mão e coberto pelo teu amor fiel. Que cada nome lembrado agora seja tocado pelo céu, mesmo aquele que parece longe demais para ouvir esta oração. Que ninguém seja esquecido nesta oração, porque todos são preciosos diante do teu olhar. Que assim seja. Que a luz de Deus cubra cada canto da nossa casa. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Pai amado, se existe alguma porta aberta para confusão, fecha agora. Se existe alguma influência que tenta roubar a nossa paz, remove agora. Se existe alguma palavra lançada contra a nossa família, desfaz agora. Se existe alguma preocupação dominando nossos pensamentos, acalma agora. Se existe algum medo escondido, cure agora. Se existe algum relacionamento ferido, restaura no tempo certo. Se existe alguma decisão difícil, ilumina o caminho. Que a nossa casa seja lavada pela tua presença, firmada pela tua palavra e protegida pelo teu poder. Não confiamos na nossa própria força, mas confiamos no Deus que nunca abandona aqueles que o buscam. Que toda brecha seja fechada com perdão, vigilância, sabedoria e fé. E que o nosso lar permaneça firme no Senhor. Que a nossa confiança não dependa das circunstâncias, mas do caráter fiel do nosso Deus. Que a nossa casa respire paz. Que a nossa casa respire paz. Que nenhum medo seja maior que a nossa fé. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. Eu agradeço, Senhor, porque enquanto nós oramos, algo já está sendo movido em nosso favor. A fé nos ensina que o céu trabalha, mesmo quando os olhos ainda não veem. Por isso, eu agradeço pelos livramentos, pelas respostas, pela paz que está chegando, pela união que está sendo restaurada, pela saúde sendo fortalecida, pela proteção que cobre a nossa casa. Obrigado por cada detalhe cuidado, por cada perigo afastado, por cada porta fechada que nos livrou e por cada porta aberta que nos abençoou. Que a nossa família aprenda a reconhecer a tua bondade, não apenas nos grandes milagres, mas também nos cuidados silenciosos de todos os dias. Que a nossa gratidão cresça mais que as reclamações e que saibamos perceber o cuidado do Senhor nas coisas pequenas. Que cada
cada detalhe cuidado pelo Senhor se transforme em testemunho para fortalecer a nossa fé. Que a nossa casa respire paz, que a nossa casa respire paz, que nenhum medo seja maior que a nossa fé. Que a paz do Senhor permaneça sobre este lar. E se você recebeu esta oração com fé, permaneça firme. Não entregue a sua casa ao medo, entregue a sua casa a Deus. Não entregue a sua família à preocupação, entregue a sua família ao Senhor. Repita no coração: Deus, guarda minha casa e minha família. Que esta declaração acompanhe o seu dia, a sua noite e os próximos passos da sua casa. Que o Senhor abençoe o seu lar, proteja seus filhos, fortaleça seus pais, guarde seus irmãos, restaure relacionamentos, dê provisão, saúde e paz. Em nome de Jesus, que todo mal seja afastado, que toda bênção necessária seja liberada e que a presença de Deus permaneça sobre a sua casa. Amém. Que esta oração